Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu também estou bem, graças a Deus. Eu quero dar continuidade hoje àquele vídeo que eu comecei a falar sobre a epigenética, né? Só que eu estou falando umas coisas bem assim, devagarzinho, para que todos possam entender o que é código genético, o que são proteínas, para a gente poder entender direitinho como é que funciona a epigenética, como é que funcionam as terapias que a gente tem hoje em dia, que são as terapias holísticas, né? Onde que essas terapias vão auxiliar a gente na não expressão gênica, né? Então, antes de eu continuar aqui, eu queria só pedir para você, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve lá no meu canal, tá? Se você já assistiu, curte aí o vídeo para gente poder, para você receber notificações também, tá? Então, vamos lá. No vídeo passado, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o código genético, né? Então, eu falei para vocês que todas as nossas células possuem um código genético, possuem o que a gente chama de DNA. O DNA é onde se encontra o código genético. Até eu comparei com vocês o DNA com o livro de receitas, né, da sua avó, o meu livro de receitas, né? Então, eu tenho um livro de receitas em casa, onde eu tenho várias receitas. Eu tenho receita de bolo de chocolate, receita de bolo de milho, eu tenho receita de torta de palmito, eu tenho um monte de receitas. Esse é o código genético. Meu DNA ele tem todos os códigos para todas as proteínas que a gente tem, porque nós somos formados de proteína. Se a cor do meu olho é verde, azul, marrom, é porque eu tenho proteína dando essa coloração para o meu olho. Se o meu cabelo é liso, é crespo, é porque eu tenho uma proteína dando essa constituição do meu cabelo, né? Se a minha pele é mais clara ou mais escura, é por causa do meu DNA. Então, tudo na gente é por causa das proteínas que vão formar tudo que a gente é, né? Se o meu músculo contrai e relaxa, é porque tem proteínas responsáveis por contração muscular e relaxamento. Se eu tenho a coagulação do meu sangue, é porque eu tenho proteínas específicas para a coagulação do meu sangue. Só que essas proteínas, elas vão ser produzidas de acordo com o local onde elas estão, de acordo com o local onde elas precisam ser expressas, né? Então, se não adianta nada eu produzir, por exemplo, insulina numa célula muscular, porque a célula muscular ela precisa contrair e relaxar, não fazer com que a glicose entre na célula, né? Então, eu preciso a insulina, ela vai ser produzida onde? No pâncreas, é o pâncreas que é responsável pela produção da insulina, ele não vai produzir as proteínas para contração muscular, tá? Então, mais ou menos isso que eu falei no vídeo passado, né? Então, a gente precisa entender um pouco o que são essas proteínas, como é que elas são formadas, essas proteínas. As proteínas, elas são formadas por sequências de aminoácidos. Então, eu tenho 20 tipos de aminoácidos diferentes. Tá? Esses aminoácidos vão se ajuntando, né, vão se juntando um no outro e formando o que a gente chama de proteína. Então, a sequência de aminoácidos que vai determinar a proteína que a minha célula está produzindo. Tá? Essa sequência, ela está onde? No meu DNA, no meu código genético. Então, o código genético, ele vai ser, como eu falei para vocês, né? É como se fosse o DNA, é como se fosse a receita, o meu livro de receitas, né? Então, eu tenho lá no meu livro de receitas, eu tenho a receita de bolo de chocolate, de bolo de milho, de torta de palmito, de torta liquidificador, né? Tem um monte de receitas. Só que eu não quero todas as receitas, eu só preciso de uma receita, eu quero só fazer o bolo de chocolate. Então, eu vou pegar a receita do bolo de chocolate. Então, dentro do DNA, então, é a mesma coisa. Eu quero lá produzir insulina, porque eu estou no pâncreas. Então, eu preciso produzir insulina. Então, eu tenho um outro amigo nosso, que é chamado RNA, que é o ácido ribonucleico. O RNA é aquele que vai pegar a sua receita que eu preciso naquele momento para produzir a proteína que eu preciso naquele local. Tá? Então, é assim que se produz a proteína. Existem formas em que essas proteínas podem ser modificadas, que é o que a gente chama de mutação. Tá? Então, se eu tiver a mudança de um aminoácido de lugar, eu vou ter outra proteína. Então, às vezes, uma proteína, um aminoácido que muda de lugar, eu já tenho uma nova proteína.
Tá? Então é a mesma coisa que com bolo, né? Se eu tô lá fazendo a minha receita de bolo de chocolate, só que eu não tô a fim de fazer bolo de chocolate. Eu posso mudar a minha receita? Em vez de fazer bolo de chocolate, fazer, por exemplo, um bolo de maisena? Posso. É só, em vez de chocolate, colocar maisena. É a mesma coisa que acontece no nosso DNA. Nossas proteínas vão ser fabricadas ali, mas podem ser modificados os ingredientes que são os aminoácidos para produzir a proteína. E aí eu vou ter uma nova proteína. Ao mesmo passo, existem substâncias que vão fazer com que aquele gene não se expresse ou se expresse. Então, por exemplo, quando eu tenho um gene, por exemplo, um pedaço, gene é um pedaço do DNA, é um pedaço do código genético. Tá? Então eu tenho ali o gene, o meu pedacinho de DNA que expressa para a produção, por exemplo, de um câncer. Como eu tenho na minha família, todo mundo que me conhece sabe. Minha mãe teve câncer de ovário, a minha avó teve leucemia, o meu avô teve câncer de fígado, o meu tio teve câncer de próstata, o meu outro tio teve câncer, então tudo a família da minha mãe. A minha irmã, há pouco tempo, teve câncer de ovário também. Ou seja, eu tenho uma grande propensão a ter câncer de ovário. Só que eu não vou ter câncer de ovário. Por quê? Porque eu vou, através da epigenética, eu vou deixar esse gene para o câncer de ovário, eu vou deixar ele desligadinho. É que nem um interruptor de luz. Ele vai ser ligado só se eu quiser. Então eu tenho que manter a minha mente em estado legal, né? Sempre com bom humor, não entrar em depressão, porque a depressão é um fator muito agravante para ligar esse gene que eu não quero que ligue, então eu tenho que tomar meus cuidados. É aí que entram as terapias holísticas que a gente conhece, né? Então é aí que entra o reiki, é aí que entra a gemoterapia, é aí que entra a constelação familiar, que é uma coisa maravilhosa hoje em dia, que ajuda muito a gente a modificar essa expressão gênica. A constelação familiar ajuda a gente, que nem eu tenho esse problema na minha família, eu já fiz a constelação e eu já sei o que pode fazer com que acarrete isso, então eu não vou deixar que isso aqui se acarrete. Então é assim que a gente lida com a epigenética. Outro terapia holística também é o Ho'oponopono, também é muito bom, porque é aquela coisa de você falar nos antepassados. Por que a gente fala nos antepassados? A constelação, o Ho'oponopono, e a maioria delas falam dos nossos antepassados. Porque o nosso DNA veio dos nossos antepassados. O nosso DNA é uma herança genética. É a herança que a gente chama de herança genética. Então eu tenho os meus genes, eles vieram lá dos meus antepassados, meus tataravós, meus taravós, meus avós, meus pais. Então eu carrego o meu DNA, metade veio da minha mãe, metade veio do meu pai. Então, por isso que a gente tendo sempre essa frequência boa com os nossos antepassados, a gente colocando o pai no coração, a gente tendo a mãe no coração, a gente vai conseguir manter alguns genes que eu não quero que sejam ativados, desativados, tá? Porque eles estão aqui. Eles estão presentes, mas eles não precisam ser ligados. Eu posso entrar numa sala e acender uma luz ou não acender a luz. Eu quero ficar no escuro, eu vou deixar a luz apagada. Então eu não ligo o interruptor, não é? A mesma coisa é o nosso DNA. Se eu quero, eu posso não ligá-lo. Só que existem alguns fatores que fazem com que esses genes sejam ligados, como por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele tem determinadas substâncias nele que vão fazer com que haja um ligamento de alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de pulmão. Porque tem gente que fala, mas eu fumei, meu tio fumou durante a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Porque ele não tinha o gene para isso. Se a pessoa já tem o gene e fuma, ela vai ligar. Ela está usando o interruptor, está ligando a chavinha e fazendo com que esse gene se expresse e se forme o câncer de pulmão. Tá? Então, a epigenética é mais ou menos assim que ela funciona. Tá? Então, quer dizer,
Eu posso mudar o meu futuro? Eu posso não ter doenças que a minha família inteira teve? Tem gente que fala, não adianta, né? Minha avó teve câncer, minha bisavó teve câncer de mama, câncer de ovário, seja qual for o câncer, teve câncer de não sei o que, eu também vou ter. Não é assim, não, que a gente tem que pensar. Tem que pensar, todo mundo teve, mas eu vou mudar essa história. Então a gente pode mudar a história genética da gente através da epigenética, tá? Espero ter esclarecido alguns pontos aí para quem não sabe muito bem. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui no meu canal, pode deixar perguntas, tá? Que eu vou responder com maior alegria, com maior prazer, tá bom, gente? Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Espero que vocês curtam bastante o meu vídeo. Um beijo para todos.